Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Eldorado em Campo. Eu sou o Raíssen Abac, comigo aqui está o Gustavo Lopes. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Raíssen? Tudo bem, amigos? Bom, hoje o nosso entrevistado é um cara que tem jornalismo no sangue, na veia, né? É filho de um dos maiores jornalistas econômicos do país, o Joelmir Betting. Do pai, ele herdou a paixão pelo Palmeiras também, que é o time pelo qual ele torcer. Foi inspiração para 7 dos mais de 20 livros que ele publicou e também para 4 documentários sobre o Palmeiras. E além de comentarista esportivo, também é formado em Direito, olha o currículo, formado em Direito, fez curso de arbitragem e de treinador de futebol, e o talento dele pode ser assistido e também ouvido na TNT Esportes, também na Rádio Jovem Pan, mas ele está nos jogos de videogame também hoje, desde 2010, comenta as partidas eletrônicas do game Pro Evolution Soccer. A gente está falando do Mauro Betting, que entra em campo com a gente. Mauro, bem-vindo, bom te reencontrar aqui. Ótimo estar com você, Raíssen, com o Gustavo, com toda a galera do Eldorado, a rádio que eu aprendi a ouvir, até por ser um apaixonado, como você já disse, pelo rádio, e um filho do rádio mesmo, porque o seu Joelmir conheceu a dona Lucila, então produtora da Rádio 9 de Julho aqui de São Paulo, que era então dirigida pelo meu avô, Ângelo Zione, que era uma rádio ligada à Cúria Metropolitana. Então, eu sou o filho do rádio, e meu pai foi esperto e deu golpe do baú, porque casou com a filha do diretor da rádio, né? Mas como ela depois diria, depois ela que deu o golpe, porque realmente o Joelmir é tudo aquilo que ele fez mal aos filhos, né? Um é o Panda, que tem um canal maravilhoso de aviação, Panda Aviation, uma das grandes autoridades do Brasil sobre aviação. Eu sou um dos grandes chutadores de futebol no Brasil, 2 apaixonados pelo que fazem, mas evidentemente o melhor legado do meu pai e também da minha mãe, até porque a mãe da minha mãe se chama Itália Roma, ou seja, não dava para fugir do Palestra Itália, o melhor da família realmente é o Palmeiras, né? Embora muitos palmeirenses achem que eu não seja palmeirense por não ser um porta-berro da arquibancada, um porta-saco da diretoria, um porta-voz da torcida. De fato, eu não sou nem mais palmeirense que ninguém, mas também nem menos. Mas é aquela coisa, não sou pago para ser palmeirense, até porque essa paixão não tem preço, só tem valor. E não preciso ser defensor de um time, ainda mais um momento espetacular que vive o Verdão. A gente fala, como vocês brilhantemente fazem, bem, quando acho que tem que falar bem, critica quando tem que criticar, e o palmeirense é corneteiro, o próprio termo corneta surgiu lá no Palestra Itália nos anos 50, e eu, do meu ladinho, faço as minhas coisas aqui, até porque o palmeirense é assim, a gente corneta o Ademir da Guia, corneta o São Marcos, e por que ele não vai cornetar o resto? Aliás, bem entre nós, mas já de novo explicando aqui e explicitando, o Mauro Betting palmeirense, ou melhor, o palmeirense Mauro Betting, nessa ordem, critica o Mauro Betting comentarista, porque faz parte. Aliás, né, essa é um tema interessante, né, que vez ou outra entra em discussão se o jornalista tem ou não que falar o seu time de futebol. Eu particularmente acho uma bobagem, acho que pode falar o time de futebol, acho que isso não interfere. Aliás, eu não sei se o Mauro vai concordar comigo, quando a gente fala qual é o nosso time de futebol, parece que a gente fica mais crítico nos comentários em relação ao nosso time de futebol, não é, Mauro? Até porque não só falando, assumindo, né? Porque clubista não é um cara que aí jogando para mim, como eu há 33 anos no ofício, sempre foi desbragadamente palmeirense, até porque meu pai, Joelmir, era nome de sala de imprensa, a frase dele célebre está lá na academia, em 2 lugares do Allianz Parque, enfim, muito conhecido como palmeirense também. O clubista não é um cara que assume a paixão. O clubista, o jornalista clubista, e não são poucos, inclusive alguns dos meus ídolos, alguns dos meus amigos e colegas que trabalham comigo já trabalharam. O clubista é o cara que não só muitas vezes não assume a paixão por um clube, mas detona o clube que ele não gosta. Esse é o clubista. E eu falo, você pode me chamar de palmeirense, o Palmeiras pode me chamar de falso palmeirense, falso como meus cabelos, não tem problema, Gustavo e Raíssa. Agora, não pode me dizer que eu não tente, pelo menos, tentar ser o que é o nosso dever de ofício, buscar a melhor versão possível dos fatos, tentar ser isento, independente, mas que quem não julga é um torcedor, já é um aloprado por natureza. E não tem problema nenhum. O árbitro, a gente sempre acha que torce para outro clube. O Palmeiras teve presidentes que eu acho que eram corintianos. O Palmeiras teve times que eram de corintianos, São Paulinos, santistas, flamenguistas, atleticanos, que eram times horrorosos. Mas faz parte, né? Não tem problema algum. Né? Eu vou me aposentar do jornalismo, aliás, provavelmente, e não vai demorar muito, o jornalismo vai me aposentar, mas eu não vou me aposentar do Palmeiras. Não precisa toda hora ficar falando, embora se saiba, embora muitos palmeirenses discordem, né? Que eu não sou ou não sou. E muitas vezes discordam porque é algo que, mesmo sendo desbragadamente palmeirense e assumido como eu sou, eu tenho a honra de ter escrito
o livro oficial do Flamengo, Mote-me que eu vi na vida de 81 e 82, o livro oficial do Flamengo junto com o companheiro André Rocha. O livro do Galo oficial do campeão da América de 2013 é meu também. Já fiz muitos livros, filmes, documentários, o Raíssa, você falou várias coisas com o Palmeiras, pelo Allianz Parque também, mas não me impede de fazer outras coisas. Não tem problema, desde que você assuma a paixão. É legal, posso ser cobrado? Deixa eu ver o que esse palmeirense desgraçado está falando. Não tem problema, vai ser o nosso trabalho. E a gente tem que estar preparado para isso, meus senhores. Ô Mauro, então, em primeiro lugar, não se aposenta, tá? Espera aí. Vamos voltar para o começo de carreira. Você falou 33 anos, conta para a gente como é que foi o começo. O começo eu diria que foi mais fácil do que para a maioria, Raíssa, porque, como você sabe, o filho do João Betting e da Lucila Betting, que também trabalhava no Grupo Bandeirantes de Comunicação, na rádio e na TV, à época, meus pais saíram de lá em 85 e eu comecei a trabalhar como estagiário da chefia de jornalismo, da apuração de reportagem, em março de 87. Eu sempre quis ser jornalista, sempre me vi fazendo jornalismo. E me vi fazendo jornalismo por ser palmeirense há 56 anos, jornalista há 36 anos e jornalista esportivo há 33. E por que eu levei 3 anos? Porque eu achei, meu pai foi o único toque que ele deu. Mauro, jornalista esportivo trabalha todo fim de semana, você é muito palmeirense, que nem eu era, e o meu pai ficou 5 anos e teve que largar o jornalismo por ser muito mais palmeirense do que jornalista. E até nisso ele era muito mais jornalista do que eu e muito mais palmeirense que meu pai também. Então ele falou, você vai trabalhar muito, vai ter que trabalhar fim de semana, ninguém começa normalmente como comentarista, colunista e tal. E eu fiz outras coisas, na Bandeirantes eu fiz, como eu falei, e foi muito mais fácil entrar, porque eu era filho do Jomir e da Lucília, que havia trabalhado na Bandeirantes durante quase 10 anos. Os meus chefes diretos eram pessoas que iam lá em casa, em festas, eram amigos, o Heitor Casaro, queridíssimo Heitor Casaro, era um deles. Então, assim, ficou mais fácil. Mas ao mesmo tempo que eu passei pela primeira vez na catraca, em março de 87, para trabalhar na TV Bandeirantes, a pressão ficou já descomunal. Né? E até hoje o pessoal fala, você só está aí no que você faz no SBT, TNT Esporte, Jovem Pan, livro, filme, documentário, curadoria do Museu Pelé, curadoria do Museu da Seleção Brasileira, um monte de coisa, porque eu sou filho do meu pai. Eu falei, olha, algumas coisas parecer, mas só se o meu pai estiver assombrando alguém há 10 anos, né, para os caras me contratarem ainda. Né? Você faz o jogo do patrão. Qual deles? Graças a Deus são 4. Então, assim, essas coisas passam. Mas eu vou dizer que deu para tirar de letra. Eu assumi o sobrenome, né? Eu cheguei até a pensar em não assinar Betting, mas como a minha família inteira tem jornalista, a Cecília Zioni, grande jornalista, que é mãe do Eric Betting, da Graziela Betting, por parte de mãe, meu avô mesmo, como eu falei, era diretor da rádio 9 de Julho, era um grande jornalista de filatelia, que era muito comum na época e tal. Eu falei, quer saber, eu vou tentar honrar os meus antecessores, meus parentes e tal, e estamos nessa. O meu começo foi mais fácil, para passar pela catraca pela primeira vez. Mas nesses 36 anos e 33 anos de futebol, o jornalismo esportivo mais específico, desde a Copa de 90, foram menos complicados, ou mais eu vou tirando de letra. Até porque eu dei a sorte de começar já como colunista, então, da Folha da Tarde. A primeira coisa que eu fiz no jornalismo esportivo foi assinar uma coluna. Eu era repórter de política na Folha da Tarde, eu trabalhava também no Crítica Autocrítica, que era um programa da TV Bandeirantes de política, economia e entrevistas os domingos à noite, né? Que eu era produtor executivo. E até interessante, porque eu fiquei mais 1 ano e meio conciliando o jornalismo político e a coluna, só a coluna no jornal. Aí chegou em agosto de 91, eu falei, quer saber? Estou há 4 anos trabalhando todo domingo à noite fazendo a produção do Crítica Autocrítica. Eu vou parar porque eu não aguento mais trabalhar domingo à noite. Em 2 meses eu estava começando no Mesa Redonda e já são 21 programas de domingo à noite, fora o resto. Então, não teve jeito, senhores. Como a minha mãe falava, Mauro, quando ela viu que eu não ia fazer direito, que eu fiz direito na USP, ela falou, tá bom, então só não seja jornalista esportivo. E eu, filho ingrato, sou o que sou há 33 anos. Aliás, você falou que fez direito na PUC, né? Em algum momento... Na USP, desculpa. Em algum momento você pensou em deixar o jornalismo e ir para outra profissão? Não na faculdade, mas numa época que eu vou por uma questão de respeito profissional à empresa e a quem a dirigia e os diretores à época, eu tive uns 4 ou 5 meses que eu cheguei e falei, cara, que eu não estava sendo bem aproveitado nessa empresa, não iria renovar o contrato como de fato não renovei, mas para a felicidade acabei indo para outro lugar, né, que me abriu as portas e os melhores anos da minha vida na profissão foram a partir desde então. Eu achava que não dava jeito para a coisa, porque era muito... não vou dizer maltratado, é um termo forte, mas era muito mal escalado, quando era escalado, não estava legal. Eu cheguei a pensar, até por dificuldades financeiras da época, que não estava valendo a pena. Mas, graças a Deus, eu mantive firme, dei muita sorte, muita felicidade, é sempre bom ter amigos, né, que te convidam, e aí de lá para cá, eu acho que tem sido, não vou dizer que um crescendo sempre, mas eu fiz muita coisa. Mas eu realmente, nessa época, já como jornalista esportivo havia 12 anos,
dando um pouco mais de spoiler, eu cheguei a pensar que não ia dar mais, porque não estava tendo a guarida necessária. E aconteceu de dar certo, depois eu voltei a trabalhar com uma dessas pessoas, não era problema das pessoas, era a emissora onde eu estava e tal, mas realmente foram experiências muito grandes. Isso é fundamental, né, para todo mundo, a gente sabe disso, que não só não tem plano de carreira na nossa função de jornalismo, mas hoje, inclusive com milhões de mídias, ontem mesmo eu tive 2 prováveis novos trabalhos, novos jobs para fazer, de mídias, vou dizer que alternativas, mas enfim, coisas que há 5 anos não existiam. Uma delas não existia até há 3 anos atrás. Então, assim, e com possibilidades bem legais profissionais. Então, assim, a gente tem que ir se adaptando, né? E nisso eu acho que eu consegui, alguma coisa eu consegui pegar do meu pai, ali do palestrinismo, que é essa capacidade de ser versátil. Eu não sou o melhor no que eu faço, no que eu escrevo e tal, mas tem gente que trabalha muito mais e trabalha melhor do que eu, mas mais áreas, mais coisas para fazer envolvendo o jornalismo esportivo e não só esportivo, eu acho que não tem ninguém, não. Você pensou em fazer jornalismo econômico ou nem passou pela cabeça? Esse Heisen foi o único que eu fugi. Embora, quando eu fui para a Folha da Tarde, em 89, era para ser repórter de política e economia, fui mais de repórter de política do que de economia. Primeiro, que eu não gosto. Segundo, se a pressão já era grande para o CEBET, trabalhando com jornalismo econômico seria descomunal. E nisso é um baita mérito do meu primo, irmão, mais irmão que primo, que é o Eric Betting, que é um profissional reconhecidíssimo do marketing esportivo, que tem a Máquina do Esporte, que é um site pioneiro sobre negócios do futebol, que ele conseguiu tanto fazer o que o primo dele mais velho faz, que sou eu, quanto que o tio dele, o Jomir, fazia. Então, ele conseguiu juntar os dois, prova da eficiência, da coragem e da ousadia do Eric Betting também. Você falou, Mauro, sobre essas novas mídias, né? Uhum. A gente tem aí, por exemplo, os streamings que entraram no Brasil e que hoje estão comprando todos os campeonatos, formando equipes esportivas, né? Existem canais do YouTube que também estão com investimentos gigantescos em equipes de esporte. Você acha que daqui a uns 2, 3 anos a gente vai ver a transmissão esportiva mudar de vez, vai sair aquela coisa da TV aberta e a gente vai cada vez mais ver o esporte sendo, não sei se dá para chamar assim, democratizado? Em parte sim, o que é ótimo, não é só um grupo de comunicação, e para mim que trabalha em 4 é ótimo, né? Eu sempre gostei da multimídia, eu sempre deplorei a exclusividade, e eu sou suspeitíssimo para falar, estou aqui falando dos estúdios da Warner Discovery, que é pioneira no streaming de Champions League. A gente também fez o streaming, né? As transmissões do Facebook da Champions e da Libertadores, a gente também fez por aqui. Casé TV, que é um querido, já fiz algumas pequenas aparições no que dá, no que eu posso fazer pelas liberações e tal. Um dos negócios que eu estou falando, alguma coisa parecida sobre isso, negócios prováveis e futuros e tal. E assim, é inexorável, como quando eu fui para o Sport TV, eu fiz parte dá para dizer, a primeira equipe do Sport TV entre 95 e 96, era um negócio pioneiro. Eu tive a felicidade de estar em vários negócios pioneiros, alguns que até já fecharam, os canais fecharam, a mídia já não é mais a mesma, a própria TV por assinatura não é mais a mesma, mas o que a gente tem que estar, claro, atento ao mercado, mas sobretudo como jornalista, é estar atento a tudo, né? A ler bula de remédio, a ler quem a gente não gosta, a acompanhar o que a gente acha deplorável, para a gente tentar buscar sempre a melhor versão possível dos fatos. E na nossa formação, no meu caso, multimídia, tal, que realmente trabalho em várias mídias, é tentar adaptar o nosso conteúdo a cada uma delas, mas não ser escravo delas. E algo que também é deplorável, sobretudo desde que o Ibope passou, acho que em 93, a fazer o monitoramento minuto a minuto da televisão. A partir daí, o nível da televisão brasileira, sobretudo aberta, escancarada, degringolou aos níveis abissais que a gente tem visto. Porque aquela coisa, se eu começar a berrar aqui agora, vai dar audiência, o cara mesmo aqui na redação da TNT já olhou e tal, porque vai fazer algum sentido, ou pelo menos chamar a atenção. Mas fica 5 horas fazendo isso. Fica um post falando barbaridades, como muitos coleguinhas meus têm feito, para exatamente gerar engajamento. Escolhe uma torcida para brigar, escolhe um time para defender, e aí vai para os ares. Infelizmente, nossos patrões, os mídias, de um modo geral, o mercado, olha mais para os índices de audiência, praticamente só olha para os índices e não para a audiência. Não para a qualidade, só para a quantidade. E o resultado é a qualidade ir para o saco. Então, acho que a gente tem que se preparar para o que deve é. Porque, no fundo, embora haja nuances, e cada vez mais tem que haver as nuances, por exemplo, nas transmissões por streaming, mas, por exemplo, eu tenho vezes, aliás, no ano retrasado, eu fiz 3 transmissões por 3 veículos diferentes no mesmo dia. Isso pode dizer que é um recorde meu. Eu fazia um jogo, por exemplo, pela manhã, como eu fiz Juventude e Flamengo na Jovem Pan, do estúdio em São Paulo.
jogo em Caxias. À tarde eu fiz no SBT Brasil e Peru, se eu não me engano, pela Copa América, no estúdio, porque ainda era época de pandemia, e saí do estúdio do térreo do SBT, saí correndo em menos de 50 segundos para uma estrutura que o SBT e a TNT montaram numa cabine de off aí do SBT, e em 2 minutos eu estava entrando no ar num jogo do Allianz Parque, Palmeiras e Bahia, pela TNT. Nossa. Então eu fiz 3 transmissões por 3. O que eu faço? Às vezes eu coloco assim, SBT, Jovem Pan, TNT, para não falar, mas normalmente eu falo boa tarde, amigos, e pronto, para não ter seus amigos da TV, do streaming, do que seja. Então, assim, o que eu fiz de diferente entre as 3? Claro, jogos diferentes, o público um pouco diferente, mas não tanto. A gente tem que se preparar para qualquer jogo, como se fosse final de Copa do Mundo, final de Champions, final de Libertadores, Brasileirão, o que seja. Porque quando você chegar numa dessas, e graças a Deus já fiz bastante, espero fazer mais, eu já vou estar preparado. Então, não importa se tem 4 pessoas assistindo ou 4 milhões, sei lá quantas pessoas estejam vendo. Se é exclusivo, se está dividido em TV aberta, TV fechada, streaming pelo Facebook, pelo YouTube, pelo TikTok também. Acho que a primeira transmissão por TikTok de jogo a gente também fez aqui na TNT, eu estava participando. Enfim, transmita. Transmita como se fosse só falando com o Gustavo, como só falando com o Raíssa, com o Cláudio, com quem estiver vendo. É uma transmissão, entre aspas, meio que particular. Eu com você. Não é para o público, é para você. Claro, com as nuances normais, com as discordâncias que são fundamentais, né? Mas que a gente tem que entender isso. No fundo, não muda muito. A gente não pode se interessar, porra, a transmissão está com pouca gente no Facebook, essa live não está com tanta gente. Não importa. Sempre tente fazer o melhor e sempre tente imaginar que você está no Maracanã lotado. Isso aí. Ô Mauro, desses 33 no esporte, mais 3, 36 no total, se tem algum momento que tenha mais te marcado no esporte, também na profissão? Foi 12 de julho de 93 ou tem outra? Foi o dia que o Palmeiras venceu, depois de 16 anos, um campeonato, justamente contra o maior rival, o Corinthians. Eu estava pela Rádio Gazeta com os saudosos Zênio Rodrigues e Pedro Luiz Pauliello, um dos maiores craques da história do rádio e da televisão esportiva no Brasil. E foi a emoção de gritar Palmeiras campeão pela primeira vez desde 18 de agosto de 76, eram lá 16 anos. E a primeira vez comentando. Esse é o jogo da minha vida, inclusive é tema do meu primeiro documentário, dos meus 22 livros, um livro, que é uma autobiografia do Evério no Palmeiras, leva muito a ver com isso, né? Sobre 93. É realmente o meu grande momento como jornalista esportivo e como apaixonado pelo Palmeiras. Tem final de Copa do Mundo, de Champions, Libertadores, tem um monte de coisa legal. Mas, de fato, o maior momento da vida, e eu falo isso sempre em curso, em aula, para todo mundo, é justamente o momento que eu não queria estar. O meu maior furo que eu dei em 36 anos como jornalista foi o que eu não gostaria de dar, que era a notícia da morte do meu pai na Rádio Bandeirantes. Ele que era colega meu na Rádio Bandeirantes, no Band Esportes e na Band. Se sabia desde Isso foi na madrugada de quinta-feira, né, logo depois de um jogo São Paulo Universidade Católica, semifinal da Sul-Americana de 2012. O meu pai tinha tido um AVC brutal no domingo pela manhã, em que saiu o diagnóstico do médico. Eu falei, é irreversível, é questão de horas, no máximo dias. Então eu já estava preparado. Naquela quarta-feira à tarde, às 2h30 da tarde, o Albert Einstein, o hospital, soltou um boletim médico dizendo que o estado do meu pai era irreversível. Então estava meio que todo mundo preparado e eu também. E a Rádio Bandeirantes me liberou para eu acompanhar meu pai, mas eu falei, quer saber, eu não estou com a cabeça legal para ficar esperando aqui no hospital, eu vou trabalhar, porque tinha esse grande jogo da Sul-Americana entre São Paulo e a Universidade Católica, no Morumbi, que fica no meio do caminho entre o Einstein e a Rádio Bandeirantes. Mas eu falei, até para um deslocamento era mais fácil ir para a Rádio Bandeirantes. Eu estava no estúdio, a gente estava entrevistando, na verdade o Milton Neves estava brigando com o Rogério Ceni brigando com o Milton Neves, tal, eu estava no meio, eu sou amigo dos dois e tal. Quando eu toco meu celular, o meu irmão falando, foi. E eu, naquela tarde, tinha preparado um texto para o meu blog, então, no Lancinete, falando do meu pai, né? E falando da nossa ligação com o futebol, com o jornalismo e tal. Sim. Aí eu peguei, recebi a notícia, não deu 5 minutos, acabou a entrevista, o Milton Neves passou a bola para mim, eu pensei, eu vou passar para o Milton, falar, Milton, avisa que meu pai, companheiro de Grupo Bandeirantes, infelizmente faleceu e tal. Mas eu falei, eu estou bem, estou pleno, estou seguro, e eu vou dar informação, até aproveitando e fazendo uma pequena homenagem, lendo esse texto, né? E eu levou uns 7 minutos, né? Porque eu dei uma improvisada e tal. Aí saí do ar, enfim. Para resumir, é um texto que foi praticamente todas as emissoras exibiram na íntegra, as emissoras de televisão exibiram na íntegra, rádios exibiram, internet também. E 2 dias depois, quando uma rádio da Itália me ligou para perguntar como é que é dar notícia da morte do seu pai, ao vivo, eu comecei a ver o tamanho da coisa, né? E realmente até hoje tem pessoas que falam, tem pessoas que mostram o áudio que tem guardado no celular.
Tem uma pessoa que mostrou, uma mulher que mostrou que tem o texto do meu blog lá, do Lancinete, naquele dia, lá no celular também, guardado. E assim, uma coisa que eu nunca imaginei. E você vê como é a vida. Pô, qual foi o seu grande furo? Dar a notícia da morte do meu pai. Quem quer dar uma notícia dessa? E uma coisa maluca, Gustavo e Raíssa, você fala, pô, como é que você conseguiu? Sei lá, conseguindo. Mas, ao mesmo tempo, foi um jeito também de eu falar sem ter que avisar os meus filhos e netos do meu pai que o avô deles tinha morrido. Eu nunca consegui falar, até porque eles ficaram sabendo pela rádio, a mãe deles tinha acabado de me separar, estava com eles na casa dela e falou para eles tal. Aliás, um amigo do meu mais velho viu no Twitter e ligou para ele, era 1 e pouco da manhã. Então, assim, eu não tive coragem de contar para meus filhos, mas, digamos, eu tive a coragem, o equilíbrio para contar na rádio. E tinha que ser no rádio, né? Tá aqui os dois, eu sei, apaixonados por rádio, como eu também sou, porque é o veículo mais próximo, é o veículo mais quente, é o que ouve mais, e até fiquei sabendo recentemente que exatamente na Rádio Eldorado, o Alexandre Silvestre, então apenas um produtor, um estagiário da Rádio Eldorado, deu a notícia que o avô dele, J. Silvestre, tinha falecido nos Estados Unidos. Sim. Então, foi a primeira vez que ele entrou no rádio, foi para dar a notícia que o avô tinha morrido. Então, você vê como coisas que talvez eu não conseguisse aqui na televisão, talvez em outro lugar, escrevendo o próprio blog, mas o rádio, ele é tão próximo, é tão carinhoso, ele está tão no ar, literalmente, que eu acho que o rádio faz esse favor para todos nós, essa paixão que é mesmo, essa cachaça que é o rádio. É verdade, tem toda a razão. Aliás, é um dos momentos marcantes, eu acho que da história do rádio, né? Porque foi um texto lindo, lido pelo filho. Um texto de vida, né? Também, né? Não de morte, de vida. É uma celebração de vida, né, Mauro? É isso, até eu termino meio que o texto, se não me engano, não improviso, era assim, 1 minuto de barulho para João Mirbetti. E eu confesso que eu demorei, até pelo carinho das pessoas, colegas, amigos da Band, Bandeirantes, Band News, Band Esportes e tal, das pessoas, o Jornal Nacional fez uma matéria de 4 minutos, o SBT, eu trabalho lá, mas não trabalhava, fez a Record, todo mundo fez matéria, foi muito legal. A gente sabia que meu pai era respeitado, não sabia que ele era tão querido por muitos brasileiros, não só colegas, né, não só o público e tal. E o momento que eu chorei, a primeira vez que eu chorei foi quando, nesse dia, que era madrugada, enfim, no dia, numa sessão do Congresso Nacional, o senador Eduardo Suplicy, que é um amigo de longa data do meu pai, né? Meu pai até foi um dos caras que meio que trouxeram o Suplicy para o jornalismo, na época como colunista da Folha da Folha de São Paulo. Meu pai havia sido editor da Folha de São Paulo de Economia. O Suplicy também começou a escrever lá, também por indicação do meu pai. O Suplicy era um grande amigo do meu pai, um amigo da família e tal. E ele tentou ler no plenário o meu texto e tal, ele não conseguia, ele chorava. Que bem Suplicy, né? Super emotivo, foi maravilhoso. Sim. Eu já agradeci pessoalmente por ele, mas não consigo agradecer. Então, assim, eu me emocionei mais com a emoção dele. Que é uma das coisas maravilhosas do rádio, né? A gente consegue, principalmente na nossa área no esporte, transpor uma realidade. Antes mesmo de entrar no ar aqui, um amigo meu mandou algo que ele achou no YouTube, que também é maravilhoso. Um Palmeiras e Portuguesa 5-3 no Pacaembu em 78, ele queria saber quem era um bigodudo do Palmeiras e tal, e eu lembrei, na hora que ele mostrou, eu lembrei ouvindo aquele jogo pelo rádio, eu queria ter ido, meu pai não pôde e tal, eu ainda tinha 11 anos, e choveu para burro e tal, e não deu para ir no Pacaembu, mas eu fiquei ouvindo pelo rádio, e é um jogo que, assim, depois eu vi os gols, claro, à noite na televisão, então estava revendo agora há pouco no YouTube, mas, cara, mais do que os gols, eu lembrava da narração. O rádio tem essa... Claro, sou apaixonado pelo rádio, sou filho do rádio, trabalho no rádio e tal, mas não só eu, né? Quantas histórias o Raíssa não sabe, você, Gustavo, a gente que está na rádio, né? Rádio como Eldorado, como isso é... Como o rádio é demais, cara. E o rádio já tentaram matar de fora para dentro, de dentro para fora também, milhões de vezes, para não dizer que estão matando. E não consegue, porque tem esse poder magnífico da comunicação, da palavra. Embora eu fale para cacete, o rádio ouve mais do que qualquer veículo. Nenhum outro veículo ouve tanto quanto o rádio. Eu tô aqui do lado de 2 palmeirenses, né? O Mauro e o Heisen, 2 palmeirenses. E eu queria saber o quanto que você ouve a seguinte pergunta. O Palmeiras tem Mundial? Outro dia eu estava no SBT com... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele, velho. Perdão. O compositor do Palmeiras não tem Mundial, que é da do Império de Casa Verde, velho. Desculpa, eu esqueci, tô esquecendo tudo. Mas essa música eu não esqueço, eu já falei para ele. E, cara, é uma música muito engraçada, divertida. É assim, o Palmeiras é o primeiro campeão mundial interclubes do futebol brasileiro em nível de clube de seleção, né? O primeiro, como a própria FIFA assumiu lá em 2007, o primeiro campeão em caráter global.
Se é mundial ou não, pouco importa. O que é importante é que 1 ano e 1 semana depois do Maracanaço, o Brasil foi o Palmeiras e o Palmeiras foi o Brasil, como nenhum clube foi antes e nem seria depois. Tanto é que as 116 mil pessoas presentes ali, quando o Palmeiras empatou e foi campeão depois de 7 jogos de um torneio contra a Juventus, que seria campeão italiano naquela temporada, a torcida não gritava Palmeiras, gritava Brasil. Podia ter gritado Vasco, que era a base da seleção brasileira, que foi eliminado pelo próprio Palmeiras na semifinal no Maracanã em 2 jogos. Então, assim, todos os campeões de 60 a 2004 são campeões do mundo. Todos os campeões do mundo, 2000, Corinthians, no Brasil, e 2005 para cá, são campeões mundiais. Para mim, não se discute. Agora, indiscutivelmente, a Copa Rio, a primeira, não a de segunda de 52, e muito menos a terceira de 53. A primeira Copa Rio, com tricampeão português, que viria a ser tricampeão português, que era o Sporting, tricampeão francês, que era o Olympique de Nice, Estrela Vermelha, que era a base da ótima Iugoslávia, que quase eliminou o Brasil 1 ano antes na Copa de 50. A Áustria, 3 anos depois, seria semifinalista da Copa de 54. Metade da seleção uruguaia de 50 estava representada no Nacional. O Vasco tinha 7 jogadores, mais o treinador da seleção brasileira, o Expresso da Vitória. Não vai ter treinamento mais difícil. Talvez em 25, quando a FIFA fizesse o Super Mundial de Clubes, será, claro, mais difícil. Mas mais do que a Copa Rio, nenhum outro torneio foi. Então, pouco importa se é mundial ou não, se a FIFA reconhece ou não. Agora eu, como jornalista, e sobretudo como pesquisador, metido a fazer filme, documentário e exposição, eu só vou dizer que um título é mundial quando reconhecido por quem de direito. A FIFA ainda não reconhece, ok. Mas é indiscutível que é um torneio dificílimo e gigantesco mérito do grande campeão Palmeiras. Tudo bem. Assina embaixo aí. Bom, Raíssa, isso mesmo. Tamo junto. Tamo junto. Para mim é mais que mundial até, porque assim, é o contexto, né? É o contexto. Na época, sim, não importa, não tinha Libertadores, não tinha Champions, enfim, é o que dava para fazer e foi muito bem feito pelo Palmeiras mais uma vez. Para ser igual, tinha que ter um time brasileiro campeão em 2015 no Mineirão. Entendeu? 2015. Plenamente. Tá bom. Plenamente. Depois Bom, mas vamos lá. Eu queria saber, já que a gente está tocando nesse ponto aqui, esse momento futebol aí, a gente fala muito que Palmeiras e Flamengo estão ali na frente dos demais. Estão mesmo? Estão muito mais à frente dos demais, Mauro? Então, são ciclos virtuosos que começam, coincidentemente, praticamente na mesma época, né? O Flamengo, quando assume bandeira de Melo em 2013, o Palmeiras, quando assume Paulo Nobre em 2013. Dois clubes à época com muitas dívidas, não vou dizer que falidos, até porque a questão da falência do futebol é muito complexa, né? Mas começaram a arrumar a casa e a partir do Palmeiras um pouquinho antes, com a chegada da Crefisa e a inauguração do Allianz Parque a partir do começo de 2015. E o Flamengo em 2016, ou 15, quando já investe no Guerreiro, em 16, quando veio o Diego Ribas, começa a investir pesado. E o Palmeiras fazendo, inclusive, uma mudança histórica na sua estratégia, no seu curso, que a partir de 15, a partir de março de 15, com a chegada do excepcional coordenador da paz, João Paulo Sampaio, o Palmeiras começa a investir numa base que nunca teve. Todos os grandes craques históricos do Palmeiras vinham de fora, mesmo jovens, né? Todos. E agora o Palmeiras faz, né? Faz um Hendrick, está fazendo o Luiz Guilherme, está fazendo o Giovani, está fazendo o Estevão, que veio do Cruzeiro, mas como o Hendrick veio do São Paulo, muito menino e tal. Já fez Verón, já fez o Gabriel Jesus até antes desse ciclo mesmo, enfim. O Palmeiras começou a fazer e dá muito resultado esportivo e financeiro. E é um rumo sem volta. Não dá para dizer que Palmeiras e Flamengo vão continuar dominando o futebol brasileiro, porque desde o ano passado entraram as SAFs, que já estão trazendo de volta o Cruzeiro, estão recuperando o Botafogo, devem recuperar o Vasco, o próprio Bahia deve mudar de patamar, outros clubes como o Atlético Paranaense estão conversando, quase todos estão conversando, grandes, médios, pequenos, inferiores e tal. Já havia alguns exemplos meio parecidos, o próprio Botafogo e Ribeirão Preto é um caso, o outro caso paralelo de sucesso no mundo, que é o caso de Bragança Paulista do Red Bull Bragantino, enfim. É algo que vai elevar o nível, já teremos o Brasileirão nesse nível melhor ainda, já em 2023. Mas assim, do jeito que estão fazendo direitinho mesmo, até quando as coisas dão errado, como começa errado esse 23 do Flamengo, é difícil imaginar que Palmeiras e Flamengo não continuam disputando tudo que vieram a disputar. Mas dessa história de soberba, de soberania, de que não tem para ninguém, aí o time pode cair do cavalo, como o próprio São Paulo fez a partir do mandato estendido do Juvenal Juvencio e todas as bobagens que fez Carlos Miguel Aidar no seu último mandato até se afastar da presidência do São Paulo. Você falou das SAFs, Mauro, e é interessante, né? Porque as SAFs elas vieram como uma tábua de salvação, pelo menos com esse nome, né? Uma tábua de salvação de alguns clubes, né? Vasco, Botafogo, Bahia, Cruzeiro. No entanto, se a gente for olhar lá para fora na Europa, as SAFs elas têm recebido muitas críticas, principalmente das torcidas dos clubes
que são SAFs, né? Eu vou dar um exemplo aqui, o John Textor, né, que é hoje o dono do Botafogo, ele tem sofrido uma pressão enorme lá na Inglaterra do Crystal Palace, né, da torcida do Crystal Palace, que é o clube dele lá na Inglaterra, porque eles acham que o clube não está sendo bem administrado. Como é que você tem enxergado essa coisa da SAF aqui no Brasil, Mauro? Caso a caso, Gustavo, assim, porque você tem que deixar claro que não só se fosse SAF, como, por exemplo, o Palmeiras, quando entrou para a Parmalat em 92, o Corinthians teve vários projetos correlatos com o Banco Excel em 97, a Hicks Mills Tatum First em 99, MSI em 2005, que deram resultados, claro, mas também deixaram muitas dívidas, né? A própria Parmalat não saiu tão bem assim do Palmeiras, depois iria à falência, a própria empresa lá na Itália, falência fraudulenta, que é pior, né? Claro. Assim, você tem que entender que não é de uma hora para outra. E futebol também não é banco imobiliário. Não, eu vou aqui, vou comprar a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, estou rico. Não é assim, né? Ou como a gente tem visto, por exemplo, o próprio Paris Saint-Germain, né? O grupo do Qatar assumiu o clube em 2011 e ainda não ganhou uma Champions. Não estou dizendo que assume 11 e tem que ganhar a Champions. Não é isso. Mas se você tem Mbappé, Messi e Neymar, algo mais você podia ter feito. Você pega o Manchester City, ainda não ganhou a Champions, mas é o soberano no futebol inglês, mas é um clube centenário, é um clube que também o grupo de Emirados Árabes entrou em 2008. Você pega o Chelsea, que é outro caso de sucesso, que mudou o patamar do clube de Londres, também o Roman Abramovich o comprou em 2003, mas só foi ganhar uma Champions em 12, e outra, meio que inesperadamente, em 21, contra o Manchester City, dois clubes, né, de muito dinheiro de fora. Agora você tem o Newcastle comprado pelo Estado da Arábia Saudita, quer dizer, um clube-estado, Newcastle, como também não deixa de ser o Paris Saint-Germain, como é o próprio Manchester City. Não é de uma hora para outra. Então você pode montar uma seleção hipergaláctica e não dá resultado. Os próprios galácticos do começo desse século do Real Madrid foram campeões, bicampeões da Europa, pelo Real Madrid, ganhou 14, que é quase como obrigação ser campeão pelo Real Madrid, mas em termos assim, práticos, até de volume de futebol, até acabou deixando um pouco a desejar. Então, não tem um modelo, né? E você tem que entender que as coisas vão melhorar. Melhor ter uma SAF, ter um bando de safado, com o abuso do trocadilho. Mas, enfim, é o que a gente tem. Mas não é de uma hora para outra. Até porque, como você mesmo destacou, Gustavo, olha quantas SAFs entraram e outras vão entrar, e ainda bem quem entre. Mas não é de uma hora para outra que as coisas vão se arrumar, sobretudo as contas que muitas vezes são impagáveis mesmo. Ô, Mauro, historicamente a gente tem no Brasil, não sei se eu posso falar, sei que vai falar, uma resistência a técnicos estrangeiros, né? E agora, com esse sucesso de estrangeiros, principalmente Abel Ferreira, recentemente você publicou até um print uma conversa com o Marcos, ele dizendo que o Abel era mais importante que o Pedro Álvares Cabral, já na história do Brasil. Mas, enfim, está diminuindo essa resistência ou ela existe ainda? Existe, sobretudo os treinadores, a gente sabe quantos são corporativos, como nós jornalistas também somos, dentista, médico, pagodeiro, isso é normal no Brasil, ou no mundo um pouco mais, um pouco menos. Mas os resultados de sucesso de um Jorge Jesus em 19, do Abel Ferreira a partir de 20, credencia você apostar mais. E às vezes apostar dos treinadores que não preciso nem citar nomes que não deram tão certo. Às vezes não são nem culpa deles. O Sapinto, quando dirigiu o Vasco, estava na cara que não ia dar certo, até porque não era grande treinador, aquele time era horroroso. Então, o clube estava uma zona. Então, não tinha jeito aquele Vasco pré-SAF. Então, assim, tem diminuído até por um efeito natural, né, Raíssa e Gustavo, do mundo, né? E você pegando no campinho restrito do futebol, desde a Lei Bosman em 95, que abriu para toda a comunidade europeia você ter quantos estrangeiros você quisesse e até 3 jogadores extra-comunidade europeia, você criou esse desequilíbrio, né? E criou ao mesmo tempo condições de você ter, como aconteceu recentemente, o Real Madrid entrando em campo sem nenhum jogador espanhol. A Internacional, há 12 anos, até honrando o nome de Internacional, tinha só 6 italianos a partir do reserva, na equipe que foi tricampeã da Europa e tricampeã do mundo em 2010. Então é um movimento inexorável. Você viu São Paulo quantos estrangeiros tem, a CBF até corretamente ampliando o número de estrangeiros que podem ser inscritos em partidas dos seus campeonatos por ela organizados. Eu acho que é um movimento irreversível. Agora, não significa dizer que é português traz. Não é isso, né? Tem muito de modismo. Quando o Carille foi brilhante naquele Corinthians campeão de praticamente tudo em 2017, a moda foi contratar ou levantar, acender treinadores que eram auxiliares técnicos para treinadores principais. Aí nem toda hora deu certo, nem que o próprio Carille voltou a dar. Aí no ano seguinte, 18, o campeão brasileiro é o Palmeiras do Filipão, começa a se apostar em medalhões. Não deu tão certo. Com o Filipão deu, mas a partir daí não. E o próprio Filipão não mais. Em 19, sucesso estrondoso no segundo semestre do melhor time que eu vi neste século, que foi o Flamengo de Jorge Jesus, traz português ou estrangeiro, seja qual for.
Ainda continua essa moda. E essa moda faz com que a gente provavelmente tenha um treinador estrangeiro, que eu acho uma boa. Se for como deverá ser o Carlo Ancelotti, provavelmente, acho ótimo. Entende muito de futebol, é um grande vencedor, foi um grande jogador, é um grande campeão como treinador, soube se reinventar enquanto técnico, então acho que é um bom nome para a seleção. Mas assim, não precisamos contratar um estrangeiro por ser estrangeiro, não. Acho que em qualquer área de atuação o futebol não é diferente, ainda mais o futebol tão globalizado, tão universal, e ele que sempre foi universal, mas agora pela condição tecnológica, o futebol é ainda mais universal, no Brasil e no mundo, por óbvio, você pode trazer o treinador por ser competente, seja de Plutão ou seja do Brasil. Aliás, você citou seleção brasileira, eu ia até fazer esse link, né, sobre técnicos estrangeiros na seleção brasileira, e ia te perguntar se você acha que chegou a hora de ter um técnico estrangeiro na seleção brasileira, e se chegou a hora, é porque nós não temos técnicos brasileiros hoje competentes para assumir uma seleção brasileira. Eu realmente não tenho uma bola da vez para treinador da seleção. Tinha em 14, que para mim o Tite já devia ter assumido em 14, para não dizer que para mim o Tite devia ter assumido numa década antes, mas é outra questão. Mas fora o Tite, vejo bons nomes, mas talvez nenhum, não só para a seleção brasileira, para o momento que vive o futebol que não é campeão do mundo desde 2002. E para nós é um crime lesa a bola, lesa a pátria, né? Não ganhar a Copa do Mundo. Lembrando que as últimas 6 Copas, incluindo, claro, de 2002, são campeões diferentes. Nunca desde o primeiro Mundial em 30 você teve nenhuma repetição como a gente tem tido. Ou seja, o futebol está mais igual, o futebol está mais nivelado. Se por alto ou por baixo não cabe aqui, ele está diferente, mas nivelado. Tá? Então, assim, você precisa de um treinador que aguente essa pressão descomunal. Eu realmente não tenho um treinador ideal. Tem um que eu gosto muito do Dorival Júnior, respeito muito o Mano Menezes, e são diferentes escolas. Fernando Diniz, uma ousada que eu não sei se daria tão certo uma seleção brasileira e tal, mas eu gosto. Enfim, então assim, eu não tenho um nome de consenso no Brasil. Então, aceitar o nome de fora, acho ótimo. Se vier o Ancelotti, melhor. Se viesse o Guardiola, seria provavelmente um sonho. Um Klopp também um sonho, um delírio, a palavra que quiser. Mas assim, se é para trazer qualquer um só por ser qualquer um por ser estrangeiro, não gosto. Estrangeiro agora pode, até também para a questão tecnológica. Hoje você pode estar em qualquer lugar do mundo, como aliás eu faço o trabalho, com celulares você tem acesso a todos os jogos. Claro que é muito melhor estar vendo o jogo, conversando, sentindo, indo lá pessoalmente falar. Mas até pessoalmente, sei lá, você faz uma conexão como a gente está fazendo agora, remota, e a gente conversa, a gente vê. Então, assim, o treinador pode eventualmente, até porque a base da seleção está lá fora, agora no Catar, e para mim é uma base que era por aí mesmo, dos 26 chamados por Tite, 3 só estão no Brasil. Então, o treinador pode se bobear, ficar um mês inteiro na Europa, vendo os jogadores brasileiros na Europa, monta uma boa comissão técnica de auxiliares aqui no Brasil para ficarem vendo o futebol brasileiro. Claro que ele também vai ter que vir, mas não precisa morar aqui, não. Pode continuar lá fora. Mas a gente já conhece, né, Gustavo Heisen, como é o jornalista brasileiro, e por tabela a torcida, a mídia, abaixo da mídia, a mídia, as redes antissociais. Se o cara também não passar mais tempo aqui no Brasil, vai achar que é o cara estrangeiro, que não sei o que lá, vai ser aquela pentelhação. Eu não tenho um nome brasileiro para indicar. Então, se vier como deve vir o Ancelotti, eu aceito de ótima. Vamos esperar para ver. Bom, mas conversa boa é desse jeito. Passa rápido, a gente nem percebe, foi muito bom. Eu não vou falar matar a saudade, que matar não. Do Brasil de uns tempos para regar a saudade. Boa, Raíssa. Com o Mauro Betting com a gente aqui no Eldorado em Campo. Foi um prazer te rever, Mauro. Até uma próxima. Até a próxima, sabe como eu sou seu fã, Gustavo, também um grande abraço e é um prazer falar de futebol, falar de vida e, sobretudo, falar de rádio, ainda mais na Rádio Eldorado. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. O Eldorado em Campo comigo, Gustavo Lopes, volta na semana que vem. Valeu, Gustavo, com outro convidado. Obrigado, Raiz.